Olá, discípulos do Kyrios, Jesus Christos Ios Theos Soter, o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Bem-vindos e bem-vindas, somos a Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, uma igreja online e lar para você se conectar. Temos conteúdos bíblicos no pleno conhecimento da Escritura Sagrada, a Palavra de Deus, em séries de mensagens bíblicas que vai ativar em você a fidelidade a Deus. Eu quero que você agora se sinta à vontade onde você está conectado, em pé, sentado ou andando. Esse momento foi preparado especialmente para você, para Deus falar com você. Faça desse momento um marco histórico. Eu vou agora compartilhar a parte 2 da série de mensagens bíblicas na carta que escreveu o apóstolo Paulo a Timóteo. A importância da sã doutrina e os perigos das heresias. Eu quero agora que você pegue a sua Bíblia, a espada do Espírito, e abra. 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 1 a 11. Eu fico imaginando a primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo é a maior carta pastoral de Paulo. Após sua primeira prisão em Roma, enquanto percorria as igrejas, o apóstolo Paulo deixou Timóteo em Éfeso, onde se havia estabelecido por 3 anos durante a terceira viagem missionária. Éfeso era a maior metrópole e capital da Ásia Menor, cidade marcada por um forte misticismo e ostensiva idolatria. Éfeso hospedava uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo da deusa Diana. A suntuosidade do templo de Diana atraía pessoas do mundo inteiro que aqueciam o comércio da cidade de Éfeso. Toda a cidade se dedicava à adoração de Diana, deusa dos instintos sexuais. Sua imagem lasciva ajudava a promover os mais variados tipos de imoralidade sexual. Nessa cidade de Éfeso, o apóstolo Paulo enfrentou feras e lutas maiores do que suas forças. E ainda mais, o apóstolo Paulo experimentou um dinamis, poderoso reavivamento espiritual. As pessoas se convertiam em massa ao Kyrios, Jesus Christos Ios Theos Soter, e vinham publicamente denunciar suas obras, queimavam seus livros de ocultismo em praça pública. E dessa forma
o Evangelho de Kyrios, Jesus Christos Ios Theosote, prevalecia na cidade de Éfeso. A igreja de Éfeso tornou-se estratégica. A partir dali, o Evangelho do Kyrios, Jesus Christos Ios Theosote, irradiou-se por toda a Ásia. Outras igrejas foram plantadas na região, como Colossos, Hierápolis, Laodiceia, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Filadélfia. Guarde isso em sua mente. Durante os anos em que o apóstolo Paulo passou na cidade de Éfeso, na companhia de Timóteo, o apóstolo Paulo exortou a liderança noite e dia a permanecer firme na fé no Kyrios Jesus Christos Ios Theosote, mesmo com lágrimas, por causa da perseguição implacável dos judaizantes, enciumados. O apóstolo Paulo permaneceu inabalável em seu pastoreio. Quando se despedia dos presbíteros da igreja de Éfeso, o apóstolo Paulo os alertou a serem vigilantes a respeito dos falsos mestres. Esses lobos travestidos de ovelha tentariam penetrar no meio do rebanho para destruí-lo, e pessoas seduzidas pelas falsas doutrinas levantar-se-iam dentro da própria igreja para arrastar as ovelhas de Jesus Cristo Ios Theosote. Cerca de 5 anos depois, o apóstolo Paulo volta a Éfeso e deixa ali Timóteos, a fim de combater os falsos mestres que já haviam chegado. Ao longo dessa primeira carta de Paulo a Timóteos, iremos juntos observar as orientações do veterano apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteos e como ele deveria portar-se na igreja do Kyrios Jesus Christos Ios Theosote, a coluna e baluarte da verdade. Ouça aqui agora o remetente da carta a Timóteos. 1 Timóteos 1, versículo 1. Paulos, apóstolos, Jesus Christos, kata epitache theos himon sote kai Kyrios Jesus Christos himon elpis. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e Cristo Jesus, nossa esperança. Coloque a Bíblia em sua mente. As cartas antigas apresentavam o nome do remetente, do destinatário e uma saudação antes do corpo da missiva. O apóstolo Paulo não foge a esse modelo. O apóstolo Paulo se apresenta como apóstolo de Jesus Cristo por mandato de Theos, porque essa carta, embora enviada a Timóteos, destinava-se a toda a igreja. Por esse motivo, o apóstolo Paulo faz questão de acentuar a autoridade de seu apostolado. Um apóstolo é alguém chamado e comissionado por Jesus Cristo. Paulo não se intitula apóstolos, nem mesmo escolhido apóstolos pela igreja.
Paulo recebe seu chamado e comissionamento direto do Kyrios, Jesus Christos Ios Theosoter. O apóstolo Paulo não é apóstolo, nem por autorização humana, nem foi instalado como apóstolos por um ser humano, nem houve uma resolução pessoal no começo de sua vocação, separado pelo próprio Theos e chamado como os profetas. Paulo foi autorizado por Jesus Cristo e enviado como os 12. Paulo é apóstolo não por mandado humano, mas por mandado divino. Paulo não é um voluntário, mas o embaixador de Jesus Cristo. Guarde isso em sua mente. O apóstolo Paulo não fala de modo próprio, mas por ordem vinda dos céus. O mesmo Theos que o salvou e o constituiu apóstolos. Um apóstolo é alguém revestido com a autoridade daquele que o enviou, e essa autoridade tem a ver com a doutrina e com a vida. 5 são as características encontradas dos apóstolos nas Escrituras. Primeiro, os apóstolos haviam sido escolhidos, chamados e enviados pelo próprio Kyrios, Jesus Christos Ios Theosoter. Os apóstolos haviam recebido a comissão direta do Mestre. Em segundo, Jesus Christos Ios Theosoter preparou os apóstolos para a sua tarefa, tendo sido eles testemunhas presenciais de suas palavras e obras. Especificamente, os apóstolos foram testemunhas de sua ressurreição. Terceiro, os apóstolos haviam sido dotados do Espírito Santo com uma medida especial, sendo guiados pelo próprio Espírito Santo a toda a verdade. Em quarto lugar, Deus abençoa a obra dos apóstolos, confirmando-a por meio de sinais e milagres, dando-lhes muitos frutos do seu labor. Quinto, o ofício não está restrito a uma igreja local, nem se estende a um breve período. Pelo contrário, destina-se a toda a igreja e é vitalício. Paulo apresenta Deus como nosso Soter, Salvador. Paulos, apóstolos de Jesus Cristo, pelo mandato de Deus, nosso Salvador. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1. Embora essa expressão seja mais comumente empregada para descrever Jesus Cristo, está plenamente amparada pelo ensino geral das Escrituras. Deus nos amou e enviou o seu Hiós. Deus não poupou o seu Hiós e o entregou por nós. Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. A presciência, a predestinação, o chamamento, a justificação e a glorificação são atributos
ateos pater. Guarde isso em sua mente. O apóstolo Paulo apresenta Jesus Cristo como nossa elpis, esperança. Jesus Cristo é a fonte e objeto da nossa elpis, esperança. A presença de Jesus Cristo em nós é a elpis da glória, a esperança da glória. Deus é a fonte da nossa salvação e Jesus Cristo é a consumação da nossa salvação. Quando o apóstolo Paulo fala sobre Theos Pater, olha para trás e vê Theos como aquele que planejou a nossa salvação. Quando o apóstolo Paulo fala sobre Theos, Deus Filho, olha para frente como aquele que consumará a nossa redenção. Guarde isso em sua mente. Ouça agora o destinatário da carta. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 2. A Timóteos, verdadeiro filho na fé. O apóstolo Paulo chama Timóteos de verdadeiro filho na fé. Na introdução desta obra, tratamos detalhadamente de Timóteos. Embora esse jovem pastor tivesse bebido o leite da piedade desde a infância, tendo sido instruído por sua mãe Eunice e por sua avó materna Loide, Timóteos converteu-se a Jesus Cristo e Theosote por intermédio do ministério do apóstolo Paulo quando de sua primeira viagem missionária. Todo aquele que recebe Jesus Cristo Theosote torna-se filho de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Os filhos são aqueles que nascem da água e do Espírito Santo. Nascem de novo e tornam-se novas criaturas em Jesus Cristo Theosote. Desde a conversão, Timóteos passou a ser reconhecido como homem de bom testemunho, tanto dentro como fora de sua cidade natal. Isso levou o apóstolo Paulo a convidá-lo a fazer parte de sua caravana missionária desde a segunda viagem missionária na Macedônia e Acaia e na terceira viagem missionária na Ásia Menor. Timóteos tornou-se companheiro de viagem, cooperador e amigo do apóstolo Paulo, um verdadeiro filho na fé, alguém em quem o apóstolo Paulo podia confiar. A designação filho atribuída a Timóteos foi muito feliz, porque combina duas ideias. Eu te gerei e és muito amado. Quero que você se lembre disso. Fique de olho agora na saudação apostólica. Graça, charis, misericórdia, eleos e paz erene da parte de Theos Pai e de Cristo Jesus, nosso Kyrios. 1 Timóteo 1:2. Coloque a Bíblia em sua mente. Somente nas duas cartas a Timóteos, o apóstolo Paulo usa a tríade de palavras charis, graça, misericórdia, eleos e paz erene em suas saudações. Graça charis é quando Theos nos dá o que não merecemos. Misericórdia, eleos é quando Theos nos dá o que merecemos. E paz erene é o resultado tanto da graça charis como da misericórdia eleos. A graça charis
se opõe à ideia de que Theos tem alguma dívida com o Anthropos. A graça charis se opõe à ideia de que a salvação é conquistada pelo Anthropos. A graça charis se opõe à ideia de qualquer merecimento. Desprovidos de qualquer merecimento, recebemos graça charis, merecedores do juízo divino, recebemos eleos, misericórdia. Uma vez que recebemos tanto a graça charis quanto a misericórdia eleos, temos paz erene com Theos. A paz erene é a antítese de toda espécie de conflito, guerra ou incômodo, seja de inimizade exterior ou confusão interior. Guarde isso em sua mente. A graça charis e a misericórdia eleos são a fonte, e a paz erene as águas que fluem dessa fonte. O que foi quebrado e arruinado pelo pecado amártia é restaurado pela graça charis e misericórdia eleos. A paz erene é realidade e o sentimento resultante da reconciliação com Theos. A paz erene é plenitude de alegria e da segurança inabalável em Theos. Graça charis, misericórdia eleos e paz erene nos vem da parte de Deus Pai, Theos Pater, e de Jesus Cristo, nosso Kyrios. Diante dos profundos embates que Timóteos enfrentaria em Éfeso, o apóstolo Paulo roga sobre ele, Timóteos, essas bênçãos especiais de Deus Pai, Theos Soter, e de Jesus Cristo, nosso Kyrios. Fique agora de olho na ameaça dos falsos mestres. O apóstolo Paulo saiu de sua primeira prisão, como era sua expectativa, e no interregno das primeiras e segunda prisões em Roma, é que o apóstolo Paulo, viajando para a Macedônia, rogou a Timóteos que permanecesse em Éfeso para admoestar certas pessoas que estavam ensinando doutrinas falsas. Neste primeiro capítulo, o apóstolo Paulo fala sobre 3 responsabilidades do ministro do Evangelho do Kyrios Jesus Cristo e os Theos Soter, de ensinar a sã doutrina, proclamar o Evangelho e defender a sã doutrina. Vou destacar alguns pontos importantes. Se sente cheio de entusiasmo para ouvir? Em primeiro lugar, a missão de Timóteos. 1 Timóteo 1:3. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas. Coloque a Bíblia somente. A igreja de Éfeso estava ameaçada por falsas doutrinas e corria sérios riscos em virtude da infiltração de perigosas heresias. Timóteo precisava admoestar as pessoas que se haviam infiltrado na igreja para pregar uma mensagem heterodoxa. A sã doutrina é absoluta e não admite que outro evangelho seja pregado. Nada é mais nocivo para a saúde emocional, mental e espiritual
da igreja do que as falsas doutrinas. Ninguém é mais perigoso para a igreja do que os falsos mestres. Algumas pessoas estavam sempre ansiosas para receber de bom grado tudo o que é novo e diferente, como os atenienses na época do apóstolo Paulo, registrado em Atos 17, 21. Geralmente, o que eles consideram novo é heresia antiga, vestida com roupagens modernas. Vivemos hoje a época conhecida como pós-modernidade. A pós-modernidade está construída sob o triplé da pluralização, da privatização e da secularização. Um dos princípios centrais do pós-modernismo é a inexistência de uma verdade objetiva, muito menos de uma verdade universal e eterna. Pelo contrário, cada pessoa tem sua própria verdade. Em segundo lugar, o conteúdo da falsa doutrina, a fim de que não ensine essa doutrina. 1 Timóteo 1,3. Coloque a Bíblia em sua mente. Uma falsa doutrina é pedidascalon, pode ser a negação de uma verdade da fé cristã ou mesmo uma adição a ela. Quer saber que doutrina seria essa que infiltrava na igreja por intermédio de certas pessoas? O texto deixa claro que havia um pano de fundo judaico, pois o apóstolo Paulo menciona fábulas e genealogias sem fim. Nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. 1 Timóteo 1,4. E acrescenta que esses falsos mestres pretendiam passar por mestres da lei. A expressão fábulas, no grego mitos, e genealogias é uma não deve ser dividida como os seus apóstolos, como o seu apóstolo Paulo estivesse pensando nos mitos, por um lado, e nas genealogias, por outro. Indubitavelmente, o apóstolo Paulo se refere a suplementos à lei de Deus de confecção humana, meros mitos ou fábulas e conto de velhas que tinham caráter definitivamente judaico, mas há fortes indícios de que o apóstolo Paulo se referisse a uma heresia de cunho gnóstico, pois o texto menciona a loquacidade frívola, o abandono da fé e da boa confissão. O gnosticismo era, na verdade, uma mistura de elementos do judaísmo com a filosofia grega. O resultado desse amálgama produziu uma das mais avassaladoras heresias que atingiu a igreja no século II. Tal heresia, pelo menos de forma embrionária, foi combatida vigorosamente na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses e no Evangelho de João.
Essa heresia era completamente especulativa, demoníaca. O problema do gnosticismo não era apenas intelectual, mas ético. O movimento desembocou em duas posturas perigosas. Primeira, o ascetismo. Se a matéria é má, o corpo também o é. Logo, o corpo deve ser subjugado, desprezado e oprimido. Os gnósticos criaram, então, leis austeras, proibindo alimentos e até mesmo o casamento. Segunda, a licenciosidade. Se o corpo é mau, dizem os gnósticos, o que fazemos com ele não importa. O que importa é o espírito. Assim é permitido que o homem sacie todos os seus impulsos e atitudes. Dessa forma, o gnosticismo terminou em imoralidade. Tome cuidado com o gnosticismo pós-moderno. Em terceiro lugar, as características da falsa doutrina. Nem se ocupem com fábulas, mitos e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de teós na fé. 1 Timóteo 1:4. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola. 1 Timóteo 1:6. Pretendendo passar por mestre da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. 1 Timóteo 1:7. O apóstolo Paulo dá algumas pistas sobre as características dessa falsa doutrina. Do versículo 4, o apóstolo Paulo menciona fábulas e genealogias. A forma como essa doutrina aborda a lei é oposta ao que o Evangelho requer. Elas, fábulas e genealogias, levam a errar o alvo e conduz as pessoas para longe da verdade do Evangelho do Kyrios Jesus Christos, Bios Theos Soter. Essas fábulas e genealogias não edifica, não promove, mas destrói. Isso pode duramente, muito tempo, passar despercebido, tanto às iniciantes quanto a ouvintes e adeptos. O efeito destrutivo é secreto e sorrateiro, expandindo-se lentamente como uma infecção cancerosa. Por isso, é preciso enfrentar essa doutrina abertamente e com a autoridade do Kyrios Jesus Christos, Bios Theos Soter. Pense mentalmente aqui e agora. Outras características da falsa doutrina, fábulas e genealogias, é que ela provoca inúmeras discussões. As pessoas deleitavam-se em travar debates e mais debates, provocando discórdias em torno de palavras. O critério final pelo qual devemos julgar qualquer ensino é se ele promove a glória
de Deus e o bem da igreja. A doutrina dos falsos mestres não faz nada disso. O que ela faz é promover a especulação e a controvérsia. Fique atento nas 5 características dos falsos mestres e suas falsas doutrinas. Primeiro, o desejo de buscar novidades. Você precisa entender que a verdade não muda. O que muda são os métodos, a forma de apresentar essa verdade. Segundo, exaltação da mente em detrimento do coração. As falsas doutrinas davam a ideia de um intelectualismo snob. Terceiro, mais interesses em discussões que em ação. Eles se envolviam em discussões frívolas e abandonavam a prática da fé. Quarto, mais atenção à arrogância que à humildade. O desejo dos falsos mestres é ensinar em vez de aprender. Quinto, apego ao dogmatismo sem o conhecimento. Eles nada sabem a respeito do que falam. Fique atento. O apóstolo Paulo é categórico em dizer que os falsos mestres não entendem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Os judaizantes declaram que aqueles que não guardam a lei não podem ser salvos. Ainda hoje, muitos alegam que quem não for batizado, não guardar o sábado, não frequentar esta ou aquela igreja, não fizer penitência ou boas obras, não podem ser salvos. Esse é um terrível e demoníaco engano. As boas obras não são a causa da salvação, mas sua consequência. Não guardamos a lei para sermos salvos, mas porque fomos salvos pela graça. Charis. Uma pessoa não se torna cristã por fazer boas obras, mas faz boas obras por ser cristã. Todo aquele que se coloca debaixo da lei está sob a maldição da lei. A lei condena à morte aqueles que falham em observar os seus preceitos, uma vez que nenhum ser humano é capaz de guardar a lei, todos estão condenados à morte. Jesus Christos ios theosote, porém, redime da maldição da lei aqueles que creem, fazendo-se ele mesmo maldição em nosso lugar. Guarde isso em sua mente. Em quarto lugar, a maneira de combater a falsa doutrina. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. 1 Timóteo 1,5. O apóstolo Paulo diz a Timóteo que a responsabilidade que lhe está sendo passada não consiste apenas em promover a ortodoxia, mas no amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma sincera fé. Essas coisas sempre se seguem quando o evangelho da graça de Deus é pregado. No momento que um pecador é levado a Jesus Christos ios theosote, o primeiro que se regenera
é o coração. O resultado é que a consciência do homem começa a molestá-lo de tal modo que, sob convicção, ele se sente feliz em abraçar o Redentor Jesus Cristo e Theosote por meio de uma fé viva. Coloque isso em sua mente. Daí a sequência: coração, consciência e fé ser completamente natural. Do mesmo modo, o apóstolo Paulo ensina a Timóteos que precisamos combater o erro sem magoar as pessoas. A defesa da verdade não pode ocorrer em prejuízo do amor. A verdade precisa ser dita em amor e o amor precisa acompanhar a ortodoxia. A admoestação precisa brotar de um coração puro, ou seja, a motivação precisa ser certa. Esse amor precisa fluir de uma fé sem hipocrisia e de uma consciência boa, ou seja, sem a contaminação do pecado. Não se trata aqui de uma defesa pessoal, mas da defesa da verdade do Evangelho do Kyrios Jesus Christos e os Theos Soter. Coloque agora, mais uma vez, toda a sua atenção na função da lei. Os falsos mestres usavam a lei como escudo para se defenderem. Os falsos mestres usavam a lei para corromper a sã doutrina. Os falsos mestres faziam propaganda de si mesmos como mestres da lei, quando na verdade eram ignorantes. Esses falsos mestres eram como os escribas e fariseus que acrescentavam à lei de Deus uma infinidade de tradições humanas e assim a anulavam. O apóstolo Paulo então aproveita o ensejo para falar sobre o uso correto da lei. Vou compartilhar com você alguns conteúdos e significados. Em primeiro lugar, a lei é boa em si mesma. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo. 1 Timóteo 1:8. A lei nunca esteve em oposição ao Evangelho do Kyrios Jesus Christos e os Theos Soter. A lei é boa, santa, justa e espiritual. A lei é como um pedagogos que nos leva a Jesus Christos e os Theos Soter. O fim da lei é Jesus Christos. O propósito da lei não é nos salvar, mas é velar nosso pecado. O propósito da lei não é nos salvar, não é nos levar ao céu, à pátria celestial, mas nos levar a Jesus Cristo e os Theos Soter. A lei tem dois propósitos: político ou civil, teológico ou espiritual. A lei foi dada tanto para coibir os não civilizados, como para seu martelo e esmagar a retidão própria dos seres humanos. A lei tanto preserva a raça humana da degradação generalizada, como produz um forte senso de desespero do pecador ao ponto de desejar a graça de Deus. E ainda mais, a lei é punitiva, condena os pecadores e leva-os a Jesus
Christos. A lei veio para intimidar, refrear os malfeitores e, em especial, a lei é educativa, ensinar a exortar os cristãos. Quero chamar sua atenção a essa verdade. Em segundo lugar, a lei não produz justiça pessoal. Tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas. 1 Timóteo 1,9. A lei não é para os justos, mas para os pecadores. A lei lida com os pecadores. É para os transgressores que a lei é promulgada. Um justo não precisaria da sentença condenatória da lei. Porém, não há nenhum justo sequer. Todos os homens são transgressores. Todos pecaram. Por isso, a lei é aplicada a todos. E todos estão debaixo da lei. O que o apóstolo Paulo está ensinando é o mesmo que o Kyrios Jesus Cristo Ios Theosote ensinou quando diz que os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. E ainda mais, eu não vim chamar justos, mas pecadores. Não é que existem pessoas sãs e outras doentes. Existem sim pessoas que se acreditam sãs e outras que se reconhecem doentes. Não existem pessoas justas, existem pessoas que se julgam justas aos próprios olhos. Justo é aquele que foi justificado por Theos com base na justiça de Jesus Cristo a ele imputada. Nossa justiça não é inerente, mas justiça do justo Jesus Cristo imputada a nós que somos injustos. Em terceiro lugar, a lei desnuda o pecador e revela a gravidade de seus pecados. Impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo que se opõe à sã doutrina. 1 Timóteo 1,10. Um dos maiores propósitos da lei é levar os pecadores ao ponto em que eles se sintam completamente quebrantados sob o peso esmagador de seus pecados. O propósito da lei é revelar o pecado e não tirar. A lei é como a lanterna, mostra o obstáculo no caminho, mas não tira o obstáculo. A lei é como uma tomografia computadorizada, mostra o tumor interno, mas não remove. A lei é como o prumo de um construtor civil, mostra a sinuosidade da parede, mas não a corrige. A lei é como espelho que revela a sujeira do nosso rosto, mas não a elimina. Quando nos colocamos dentro do espelho da lei, enxergamos a malignidade do nosso pecado. O apóstolo Paulo traz aqui um catálogo com 15 pecados terríveis, semelhantes aos mencionados em Romanos 1,
24 a 32, Gálatas 3, 19 a 21 e 2 Timóteo 3, 1 a 9. Esta lista é um desdobramento das proibições divinas contidas nas tábuas da lei. Os 10 mandamentos estão divididos em 2 seções. Os primeiros quatro mandamentos falam sobre o nosso dever para com Deus, piedade. Os 6 últimos mandamentos da lei tratam do nosso dever em relação ao próximo, justiça. Transgressores, rebeldes, irreverentes, pecadores, ímpios e profanos cometem pecado diretamente contra Deus. Por isso, estão ligados à primeira tábua da lei. Já parricidas, matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos e perjuros, cometem pecado contra o próximo e, portanto, estão ligados à segunda tábua da lei. Coloque sua atenção em cada um deles a seguir. Transgressores e rebeldes. 1 Timóteo 1:9. Os transgressores. Anomos. São aqueles que conhecem as leis e as violam deliberadamente, enquanto os rebeldes anipotactos são os indivíduos ingovernáveis e insubordinados. Negam-se a aceitar e obedecer a qualquer autoridade. Irreverentes e pecadores. Os irreverentes ascebes são aqueles que professam a irreligião absoluta e ativa, cujo espírito desafia Deus. É a natureza declarando guerra contra Deus e seguindo seu próprio caminho mau. Os pecadores amártolos são aqueles que perderam todas as suas referências morais e não têm vergonha. Ímpios e profanos. Os ímpios anósios não são apenas transgressores da lei, mas aqueles que violam o mais santo e o mais decente na vida. Os profanos bebelós são aqueles que profanam as coisas sagradas e desrespeitam toda forma de adoração a Deus. Parricidas e matricidas. Esse pecado está relacionado à quebra do 5º mandamento. Tanto os parricidas, patraloas, como os marricidas, metraloas, são os filhos e as filhas que perderam toda a gratidão e respeito pelos pais a ponto de agredi-los e até matá-los. Homicidas. Os homicidas andrófonos são os assassinos de homens. Isso inclui não somente o ato de matar, mas o de odiar. Há muitos crentes homicidas andrófonos. Esse pecado está relacionado à quebra do 6º mandamento. Impuros e sodomitas. Os impuros pornós são aqueles
que se entregam a toda sorte de impureza sexual. Os sodomitas assenocoites refere-se aos homossexuais. Essa palavra só aparece aqui e em 1 Coríntios 6,9 é uma combinação de assem, macho, e coite, cama, ou queimai, deitar-se. Provavelmente faz referência a Levítico 18:22. Com homem não te deitarás, como se fosse mulher. Esse pecado está relacionado à quebra do 7º mandamento. Raptores de homens. Os raptores de homens andrapodistas são aqueles culpados do mais sórdido tipo de roubo. Significa sequestradores de escravos. Esse pecado está relacionado à quebra do 8º mandamento. Aqui agora, mentirosos e perjuros. Os mentirosos pseltes são aqueles que não hesitam em mentir ou tergiversar com a verdade devido a propósitos desonestos. Esse pecado está relacionado à quebra do 9º mandamento. Os perjuros epiorcos são aqueles que dão falso testemunho contra o próximo. Agora ouça tudo o que se opõe à sã doutrina. 1 Timóteo 1,10. E para tudo quanto se opõe à sã doutrina. Esse pecado engloba a quebra de todos os mandamentos. A expressão inclui os demais pecados, independentemente de serem explícitos ou ocultos, de ação rápida ou lenta em sua destruição, grandes ou pequenos à luz da sociedade. A sã doutrina produz e mantém a saúde espiritual, mental e emocional da igreja. Quem aceita a sã doutrina é curado e protegido da heresia injuriante e dos pecados resultantes que destrói o ser humano de modo sorrateiro e lento como uma infecção cancerosa. O 10º mandamento proíbe a cobiça. Talvez não esteja incluído na lista do apóstolo Paulo por ser um pecado de pensamentos e desejos, não de palavras e obras. Ouça mais uma vez. Em 4º lugar, a lei está em harmonia com o ensino do Evangelho. 1 Timóteo 1,11. Segundo o Evangelho da glória de Deus bendito, do qual fui encarregado. 1 Timóteo 1,11. A lei trata da sã doutrina. Portanto, aqueles que se opõem à sã doutrina estão transgredindo a lei. A sã doutrina que a lei defende é segundo o Evangelho da glória do Deus bendito. A lei e o Evangelho não estão em conflito, mas se completam. A lei é a preparação. O Evangelho é a consumação. A lei revela a ira de Deus como sua justiça vingativa. O Evangelho revela a glória de Deus como sua justiça reconciliadora, visto que o Evangelho concede ao pecador
participação em Jesus Cristo e osteosote e, consequentemente, a própria beatitude de Theos. O único antídoto contra as enfermidades produzidas pelas heresias é o remédio da sã doutrina. O Evangelho da glória do Deus bendito naquele tempo e hoje. Os padrões morais do Evangelho do Kyrios Jesus Christos e osteosote não diferem dos padrões morais da lei. Portanto, não devemos imaginar que, por termos abraçado o Evangelho, podemos agora repudiar a lei. É certo que a lei é importante para salvar-nos e que fomos libertados da condenação da lei, de modo que, nesse sentido, não mais estamos sob a lei. Mas Deus enviou seu Hiós, Filho, para morrer por nós e agora coloca seu Espírito Santo dentro de nós para que as justas exigências da lei sejam plenamente satisfeitas em nós. Gostou do conteúdo e significado? Se sente agora preparado a abandonar toda a vida imoral? Se sente agora preparado a entregar sua alma, sua vida para Jesus Cristo e osteosote? No momento de decisão em Jesus Cristo, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão. Venha rapidamente para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Ele quer salvar a sua alma, mas faça isso enquanto você ainda respira o ar da graça de Deus.